Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aí ao nosso segundo bloco. Olha só, antes de eu começar as questões aqui desse segundo bloco, no primeiro bloco a gente viu a aplicação direta dos conectivos. Tinha várias proposições, várias equações, a gente julgava o valor lógico de cada um e aplicava direto o conectivo. Esse próximo bloco a gente vai fazer isso, mas vai fazer isso com as frases, que aí acaba você se enrolando um pouco. E do jeito que eu vou passar para vocês, eu vou passar muito por leitura, sem aquela história toda do VIF. A gente aplicou o VIF para as equações. Então, o que é que eu preciso que você tenha em mente? Toda vez que você lê uma estrutura que tem conectivo E, o E só é verdadeiro se ambos forem verdadeiros. Quando você tiver uma estrutura com conectivo OU, preste bem atenção. Ou é um, ou é o outro, ou são os dois. Só não vai ser os dois se for um ou, se for um ou exclusivo, tá? E quando a gente tem o se então, vocês adoram muito, o VF, mas bota na cabeça, minha gente. O VF, ele dá falso. O VF não é verdadeiro. Então, o que é que eu vou pedir para você ficar craque no se então? Toda vez que você lê uma estrutura de se então, leia o se então indo e volte negando, que é uma equivalência da mesma coisa. Rosa, não entendi. Deixa eu dar um exemplo. Se eu estudo, eu passo. Tá claro para você que quando eu estudar, eu vou passar? Beleza? Qual é a outra verdade que está implícita? Se eu não passei, veja que eu estou voltando negando de trás para frente. Se eu não passei é porque eu não estudei. Porque se eu tivesse estudado, eu teria passado. É só isso que eu quero. Leu-se então, leia indo e volte negando, tá bom? E o se somente se ambas forem verdadeira ou falsa, indo ou voltando, ela vai ser verdadeira. Então acompanhe comigo aí nas questões. Questão 17, questão de 2019. Olha o que ele diz. Acho que vários de vocês já viram esse tipo de modelo de questão aí. Eu tenho uma estrutura toda no OU e ele quer saber quais são as cores da calça, da camisa e do vestido. Minha gente, acompanhe a minha leitura para você fazer questões em segundos. Leia comigo, por favor. Quando eu digo ou a calça é azul ou o vestido é azul, está claro para você que ou a calça ou o vestido é azul, que a camisa ser azul, não existe essa possibilidade, já está implícito que a camisa não é azul. Porque se a camisa for azul, nem a calça nem o vestido vai ser azul. Então, isso que eu falei é uma mentira. Tá claro para vocês? Ó, ou a calça ou o vestido é azul. Ou é um ou é o outro. Ponto. A camisa é azul? Não. Então, quando ele diz aqui que a camisa é azul, eu já sei que é mentira. Não é. Então, quem vai ser minha verdade? A calça é branca. Então, se a calça é branca, ela não é azul. Então, quem é azul? O vestido. Então, se a calça é branca e o vestido é azul, a camisa só pode ser o quê? Vermelha. Olha que lindo. Já respondemos a questão. Então, a calça é branca, a camisa é vermelha e o vestido é azul. Ok, meninos? Então, vamos mais uma, né? Questão 18, de se então. Faça o que eu te pedi agora há pouco. Ó. Se o instrumento está afinado, eu toco bem. Então, ele está dizendo isso. Se ele está afinado, eu toco bem. Leia voltando. Se eu não toco bem, é porque ele não está afinado. Se o público aplaude, eu fico feliz. Beleza. Se o público aplaude, eu fico feliz. E se eu não estou feliz, é porque o público não aplaudiu. Se eu toco bem, eu consigo dinheiro. Beleza. E se eu não conseguir dinheiro é porque eu não toco bem. Se eu consigo dinheiro, me caso ou compro uma bicicleta. Então, se eu tiver dinheiro, eu vou fazer uma das coisas. Ou eu vou me casar, ou eu vou comprar uma bicicleta, ou eu vou fazer os dois. Mas se eu não me casei e nem comprei a bicicleta, é porque com certeza dinheiro eu não tenho, tá? Então, o que ele quer aí? Sabendo, deixa eu trocar aqui o pincel, que eu não me casei. Se eu não me casei, eu não sei se eu tenho dinheiro ou não, porque eu só sei se os dois fossem mentira. Eu só tenho o primeiro. Eu não me casei, eu não sei nada. Se eu tenho ou não tenho dinheiro, não consigo fazer nada. Mas o fato de eu não ficar feliz, aqui a gente leu. Se ele não está feliz é porque o que aconteceu? O público não aplaudiu. Então, gabarito, letra A. Beleza? Então, vamos mais uma. Questão de número 19. Questão 19 diz assim. De novo, se então, ó.
Acompanha. Se Pedro não projetou a rede, Paulo configurou. Então, quando Pedro não projeta, Paulo configura. Como é que fica a volta? Se Paulo não configura, o Pedro faz o quê? Projeta a rede. Se Pedro projeta a rede, José não instalou a rede. Voltando, se José instalou, Pedro não projetou. Olha o que é que ele diz, minha gente. Segundos. José instalou. Então, eu vou voltar negando. Ó. Se José instalou, é porque o Pedro não projetou a rede. E o Pedro não projetando a rede, o que é que acontece com Paulo? Paulo configurou a rede. Gabarito, letra E. Beleza, meninos? Vamos mais. Questão 20. Outra do ou. Então, se você aprendeu comigo o ou agora, para o vídeo e vê se você vai acertar o jeitinho que eu ensinei. Vamos ver? Olha o que ele diz. Pedro é paulista ou Henrique é paulista. Então, eu já sei que ou o Pedro vai ser paulista ou o Henrique. Quem é que não é paulista na história? O Mário. O Mário não é paulista, beleza? Eu já sei que o Mário não é. Pedro é carioca ou Mário é gaúcho. Até aí eu não sei o que acontece. Agora, olha o que acontece aqui embaixo. Ó. Henrique é gaúcho ou Mário é garrucho. Opa, ou é o Henrique ou é o Mário. Quem é que não é gaúcho? O Pedro não é gaúcho. Concorda comigo? Mário é carioca ou Henrique é carioca. Quem não é carioca? O Pedro não é carioca. Minha gente, olha que lindo. Se o Pedro não é gaúcho, o Pedro não é carioca, o Pedro só pode ser o quê? Paulista. Tá? Então, se o Pedro é paulista, eu já sei que ele é paulista, o Henrique não é paulista. O Pedro é carioca? Não. O Mário vai ser gaúcho. Se o Mário é gaúcho, o Henrique é gaúcho? Não. O Mário é que é gaúcho. O Henrique vai ser o quê? Carioca. Olha aí, o Mário não é carioca. Fazendo assim, qual é o nosso gabarito? O Pedro é o paulista, o Mário é o gaúcho e o Henrique é o carioca. Paulista, gaúcho e carioca. Temos isso aí na letra E. Beleza? Vamos mais uma? Questão de número 21. Questão que está trazendo sim, então. Faz o que eu pedi. Lê indo e volta negando. Se chover hoje, Luísa ficará em casa ou irá ao cinema. Então, se chover hoje, o que acontece com a Luísa? Ela ficará em casa ou irá ao cinema. Se ela não ficou em casa e nem foi ao cinema, é porque não choveu. É a volta negando. Entretanto, Luísa só assiste filmes indicados como bons ou ótimos. E a programação do cinema não apresenta esse tipo. Opa, se não apresenta, a Luísa assistiu o filme? Não. Então, já sei que ela não assistiu o filme. Considerando verdadeiras duas afirmações, é correto afirmar com toda certeza que hoje, sim. Olha só. Se fizer sol, Luísa sairá. Eu não tenho informação do fato de fizer sol. E eu não tenho informação. Eu tenho informação de quê? Se chover, a Luísa ficará em casa ou irá ao cinema. Então, olha só, choveu. Choveu, o que aconteceu com ela? Ela ficou em casa. Por que ela ficou em casa? Ela não foi ao cinema, porque os filmes não eram indicados. Se não eram indicados, ela não assistiu. Então, gabarito aí da questão 21, letra C. Belezinha? Próxima questão. Questão 22. Vamos lá. Planto ou crio gado. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra, ou eu faço os dois. Não vendo a fazenda ou não planto. Se aplico na bolsa, então não crio gado. São proposições verdadeiras e que, olha que lindo, ele deu sua proposição simples. Aplico na bolsa. Então, se eu aplico na bolsa, onde é que eu estou falando da bolsa? Aqui, ó. O que é que acontece quando eu aplico na bolsa? Não crio gado. Eu já sei que aplico na bolsa e sabendo disso, o que é que acontece? Eu não crio gado. Não criando gado, aqui é mentira. Então, o que é que eu vou fazer? Eu planto. E se eu planto, dizer que eu não planto é mentira. Então, isso aqui é verdade. Eu não vendo a fazenda. Só para procurar gabarito, minha gente. Não vendo a fazenda? Certo. Planto.
Certo. Então, o gabarito da 22 vai ser letra A. Já é a primeira aí. Beleza? Então, vamos mais. Vamos mais. Pra gente fazer um monte de questões aí. Questão 23. Se o artista vai ao museu, então ele assiste o filme. Pensa comigo. Se ele foi, ele assistiu. E se ele não assistiu, ele não foi. E se o artista assiste o filme, ele se emociona. E se ele não se emocionou, ele não assistiu o filme. E se o artista se emociona, o que acontece? Ele ri e chora. E se ele não ri ou não chorar, ele vai se emocionar? Não. Aí olha que lindo, minha gente. É para passar 10 segundos. O artista não ri e não chora. Não ri ou não chora. Se ele não riu e não chorou, o que aconteceu com ele? Ele não se emocionou. Se ele não se emocionou, ele não assistiu o filme. Se ele não assistiu o filme, ele não foi ao museu. Então, só procurar gabaritos que eu tenha todo mundo aí com não. O artista não vai ao museu? Certo. Ele assiste o filme? Eu sei que não assiste, mas é um conectivo ou. Então, meu gabarito já é a letra A. Beleza? 24. Mais uma de sim, então. Se Maria passa no concurso, ela casa com João. E se ela não casa? Ela não passou. Crie costume, vai e volte lendo. Se Maria casa com João, vai chover muito. E se não vai chover muito, ela não casou. Se vai chover muito, não pode viajar de carro. Mas e se pode viajar de carro? É porque não choveu. Ora, pode viajar de carro. Olha que lindo. Se pode viajar de carro, isso aqui é mentira. Então, não choveu. Se não choveu, ela não casou. Se não casou, ela não passou no concurso. Ou seja, ele voltou negando todo mundo. Maria não casa com João e não passa no concurso? Sim. Gabarito da 24, letra A. Questão 25. Questão 25 diz assim. Sabe-se que com certeza que o arquiteto gosta de legumes e a nutricionista faz natação. E que a nutricionista corre ou faz natação. Além disso, sabe-se que se o empresário viaja, então a nutricionista não faz natação. É falso. Opa, para tudo. Se é falso, agora sim. Onde é que o sim, então, é falso? Se for V, F. Então, eu já sei que o empresário viaja é verdadeiro. E já sei que a nutricionista não faz natação, é falso. Se é falso, é porque a nutricionista faz natação, é verdadeiro. Então, se a nutricionista faz natação, é verdadeiro, o que é que a gente pode saber mais? A gente pode saber o seguinte. O que é que ele diz aí, ó? Ele quer saber qual é o gabarito. Eu já vi que o empresário viaja, eu já teria gabarito aqui na mão, tá? Mas, bora ver. O que é que eu posso saber mais sabendo que a nutricionista faz natação? Ela faz natação. Eu posso saber se ela corre? Não, ela pode correr ou não, porque ou é um, ou é o outro, ou os dois. Aqui ele diz, a nutricionista faz natação, é verdadeiro. O arquiteto gosta de legumes, também seria verdadeiro. O arquiteto gosta de legumes. A nutricionista corre, não sei. O arquiteto não gosta, mentira. A nutricionista não faz natação, mentira. Ela faz. O empresário não viaja, mentira. Ele viaja. Então, seria a letra E mesmo, tá? Vamos mais uma. 26. É necessário. Foi bom trazer isso aí para a gente falar um pouquinho sobre necessário e suficiente. Então, olha só. Acompanha aqui comigo. O necessário e o suficiente é também o sim então. Mas é assim. O se então indo é o suficiente, não precisa negar, não precisa fazer nada. Então, quando eu digo para você assim, se você estuda, então você passa, eu posso ler assim, estudar é uma condição suficiente para você passar. Não muda o contexto da frase. Se eu quiser falar do necessário, é só ler voltando. Não tem nada que negar, é só ler, leitura. Se eu estudo, eu passo, como é que eu diria o necessário? Eu passar, para que eu passe, falando bonito, é necessário que eu estude. Deu para entender a diferença? Quero falar da palavra suficiente. Eu leio sim então. Quero falar da palavra necessário. Eu leio voltando, tá? Cuidado para não confundir com as regras da equivalência que a gente viu agora há pouco. Então acompanhe comigo aí. Questão 26. É necessário que Beatriz durma para que Sérgio fique feliz. Se é necessário, ele está dizendo assim. Se Sérgio está feliz, então Beatriz dormiu, ok?
Quando Beatriz dorme, então Romério faz uma visita. O quando também é um se, então. Então, eu estou dizendo o seguinte, se quando Beatriz dorme, então Romério faz uma visita. É necessário e suficiente, vai ser o se, somente se. Que Romério faça uma visita assim que Ana Amélia descanse. Depois ele diz, ó, proposição simples, Sérgio tá feliz. Olha que lindo. Se Sérgio tá feliz, o que é que acontece com Beatriz? Beatriz dormiu. Se Beatriz dormiu, Romério fez uma visita. Se Romério fez uma visita, Ana Amélia descansa. Então, o nosso gabarito tem que ser todo mundo verdadeiro. Ok? Então, vamos mais. Vamos lá. Vamos começar a mexer um pouquinho com as tabelas, tá? Então, acompanha comigo. Questão 27. Ele pede a construção da tabela e diz assim, ó. Ao preencher completamente a tabela, o número de Fs encontrado. Então, vamos lá. Negar o que é verdadeiro passa a ser falso. O que é falso passa a ser verdadeiro. Ok? Fazer o ou do P ou não que. Aplicação direta da regra dos conectivos. O P, deixa eu trocar aqui, o P é esse cara junto com esse. V com F no ou, verdadeiro. V com V no ou, verdadeiro. F com F no ou, falso. F com V no ou, verdadeiro. E agora ele pediu a negação dessa frase. Negar essa frase que eu acabei de fazer é o verdadeiro passa a ser falso. Falso passa a ser verdadeiro. Então vamos lá, o que é que ele quer? Ao preencher completamente e corretamente a tabela, o número de Fs encontrado na última coluna. O número de Fs encontrado na última coluna, vamos contar? A última coluna é essa, eu tive 1, 2, 3. Então, gabarito, questão 27, letra B. Tá bom? Questão 28. Considerando as duas proposições simples, P e Q, ele fala de não P e P. Olha só, minha gente, ele dá uma viajada. Ele fala P e Q e fala de não P e P. Você já sabe que nem é D e nem é C. Não tem um P, ou é P ou não P. Se tiver dúvidas, monta a tabelinha aí, ó. Proposição P, ou é verdadeiro ou é falso. Proposição não P, falso e verdadeiro. Agora, faça o se então de não P para P. Vamos ver o que é que vai acontecer. Não P para P, você tem que ler ao contrário, tá? Daqui para cá. F com V, V. E V com F, F. Essa coluna é igual ao P ou igual ao não P? Vira aqui, igual a quem? P. Então, gabarito da 28, letra B. Tá bom? Então, vamos mais. Questão de número 29. Questão de número 29, tem uma tabelinha e ele quer que a gente preencha e conte quantas letras V aparece. Vamos preencher? Nega P. Vamos lá. V, F, V, F, F, V, F, V. Agora ele quer que negue o P e Q. P e Q eu não tenho. Vamos fazer ele aqui no cantinho? Quem é o P e Q? V com V, V. V com F, F. F com V, F. F com F, F. Negar o que é verdadeiro passa a ser falso. E o que é falso passa a ser verdadeiro. Como ele pediu para a gente contar os números V, as letras V, perdão, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Pois é, meninos. Deu 5 e não temos gabarito. Essa questão foi anulada. A banca anulou. Ou faltou o texto dizendo que seria a última coluna, que ela não fez essa ressalva. Como ele pediu do preenchimento, daria 5 e não temos gabarito. A questão foi anulada pela banca, tá? Vamos mais uma. Número 30. Vamos brincar de preencher tabela para ficar todo mundo craque. Preencha aí a última tabela. Para eu preencher, eu preciso conhecer não que. Faça sempre do lado, ó. Quem é não que? Nega o que é verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. E falso, verdadeiro. Agora, vamos fazer o E. O E vai ser desse P com isso aqui, ó. V com F no E, falso. V com V no E, verdadeiro. F com F no E, falso. F com V no E, falso. Onde é que eu tenho F, V, F, F?
FV, FF. Temos aí questão 30 na letra B de bola, ok? Então, vamos lá. Próxima questão, 31. Agora sim. Então, olha só. Vamos falar agora, meninos, além das tabelas, essa primeira parte que a gente fez de preenchimento, muito tranquilo, se você souber as regras do e, do ou, do se, então, do se, somente se. A gente vai dar um outro passo, que é a parte de tautologia. E aí, nessa parte, eu quero muita atenção sua para você sair na frente do seu concorrente e conseguir fazer questões no mesmo ritmo, em 10 segundos. Senão, você vai ter que montar aquelas tabelas gigantonas para fazer. Então, acompanhe comigo aqui, por favor. Questão 31. Questão 31, ele pergunta qual delas é uma tautologia. Olha o que é que acontece. Você consegue entender que tautologia é quando sempre é verdadeiro. E aí, minha gente, a maioria dos seus colegas, dos meus colegas, vão te ensinar pela tabela. Vão dizer assim, ó. Vou até fazer só dessa daqui a primeira tabela, tá? Eu tenho proposição P. Eu tenho proposição Q. Já vi que tem não Q e não P. Você vai fazer o não P e o não Q. Concorda comigo? E aí, o que é que acontece? A letra A diz não P e Q. Isso aqui é a letra A. Letra B diz P ou não Q. Letra C, eu preciso primeiro do se então, para depois eu fazer o P ou no se então de PQ. Aí eu acho a letra C. Letra D, eu preciso primeiro do P e Q, para depois eu fazer o P e Q no se então de Q, a letra D. E a letra E é o P, se, somente se, no Q, letra E. E aí, olha só. São 4 linhas, porque são 2 proposições. E aí, a gente começa o nosso preenchimento. Vamos lá. VV, VF, FV e FF. Nega P. Tudo que é verdadeiro passa a ser falso, o que é falso passa a ser verdadeiro. Negar o Q. Mesma situação. Depois disso, é que a gente começa o preenchimento. Não P e Q. Eu vou pegar não P com esse cara e Q. V com F. F. F com F. F. V com V. V. F com V. Opa, isso aqui deu uma contingência. Deu verdadeiros e falsos. Contradição, tudo falso. Tautologia, tudo verdadeiro. Vamos para a letra B. Letra B, ele traz um ou, tá? P ou não Q. Esse cara com esse. V com F. V. V com V. V. F com F. Já era a minha tautologia, né? Aqui também é uma contingência. Fazer o se então de PQ, rapidinho a gente faz. V com V, V, V com F, F, F com V, V e F com F, V. Agora vamos fazer o nosso amigo ou. O P com essa coluna que eu fiz. O P é isso aqui, ó. V com V, V. V com F, V. F com V, V. F com V, V. Opa, achei minha tautologia, seria a letra C, tá? Então, questão 31. Vou fazer o resto só para desencargo de consciência. Vamos lá, P e Q. P e Q, V com V, V. V com F, F, F e F. Agora, fazendo o nosso amigo se então. Desse cara que eu achei com o Q. Eu venho até aqui, até o Q, tá? Então, vamos lá. V com V, V. E começando com F, você já sabe que vai dar V. Opa, deu outra tautologia. Pois é, minha gente, mais uma questão que foi anulada. Gabarito C e D. Questão foi anulada, tá? E o se somente se, só para ficar preenchida a tabelinha bonitinho, vai que você queira tirar um retrato. Se somente se ele é verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Mas olha só. Se você ficar fazendo desse jeito, você vai passar 5 minutos para fazer. Eu fiz aqui rapidão, você vai ter um pouco mais de cautela. E aí você vai perder a questão por falta de tempo. Se errar uma letrinha, você perde a questão. Então, olha como é que a gente vai fazer. Vou jogar essa tabela no lixo e acompanhe aqui, por favor. Você entende que a tautologia é quando é sempre verdadeiro? Entende, não entende? Temos os 3. Tautologia é quando sempre dá verdadeiro.
contradição quando sempre dá falso. E contingência quando tem verdadeiros e falsos. Então, se você entende que a tautologia, quando sempre dá verdadeiro, faça mais rápido, tente provar o falso. Se você provar ou corre risco, você já exclui aquela opção. Quer ver? Acompanhe comigo. Vamos lá. Olha só. Aqui, eu tenho um conectivo E. Corre risco desse E dar falso? Sim ou não? Sim. Se corre risco, tá fora. Por quê? Pode ser VF, pode ser FV, pode ser FF. Correu risco, tá fora. Conectivo OU. Corre risco desse OU dar falso e falso? Sim ou não? Sim, minha gente. O Q pode ser verdadeiro, que quando eu digo não que ele vira falso, e o P pode ser falso. Cada proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Tá fora. Vou para aqui para a letra E. Corre risco desse se somente se dar falso? Claro. Olha aqui, ó, se não corre risco. Então, você tá vendo que eu já eliminei 3 letras. Como é que tu acha a tautologia, Rosa? Vou seguir no mesmo raciocínio. Vou tentar provar que pode dar falso. Corre risco desse ou dar falso, porque o ou só é falso se esse lado for falso e o outro for falso. Concorda comigo? Então, se esse P eu estou dizendo que é falso, é o mesmo P que está aqui. Falso com alguma coisa no sim, então, vai dar falso, minha gente? Não. Nunca vai dar falso esse lado. Logo, é a minha tautologia. Se nunca vai dar falso, só vai dar V. E aí só vai ser verdadeiro. Veja a outra. Qual é o conectivo que eu tenho aqui no meio? O se então. Em que situação o se então é falso? Se na frente for verdadeiro e atrás for falso. Eu te pergunto, para aqui na frente ser verdadeiro, o P é verdadeiro e o Q é verdadeiro. O que é verdadeiro, ele vai poder ser falso aqui? Nunca. Então, também é a minha tautologia. Então, se você praticar assim, tem grande chance de você acertar as questões. Vamos fazer mais? Olha aqui, ó. Ele pergunta, assinale a alternativa correta. Ele quer saber se é tautologia ou contingência ou contradição, tá? Fica a seu critério aqui, ó. Eu te pergunto, isso aqui, vamos pela tautologia, vai dar sempre verdadeiro? O que é que você acha? Pro E ser verdadeiro? Você já vê que não vai, porque o se somente se pode dar verdadeiros e falso. E o se, então, pode dar verdadeiros e falso. Então, nunca vai ser só verdadeiro. Então, tautologia não é. E nunca vai ser falso. Contradição não é. Só pode ser o quê? Contingência. Tá? Então, gabarito da 32, letra B. Quem quiser fazer a tabela para comprovar o que eu estou falando, fique à vontade, tá? Vamos mais uma? Tautologia. Vamos fazer como a tia está ensinando? Olha só, conectivo OU. Como é que eu sei que o ou vai dar falso? Tenta provar que vai dar falso. Vai dar falso aqui e aqui. Eu te pergunto, o P pode ser falso? Pode. Se eu disse que o P é falso, o que é que acontece com esse não P? Vai ser verdadeiro. Se aqui é verdadeiro e o conectivo é ou, vai dar falso? Não. Então, já achamos nossa tautologia. Questão 33, gabarito, letra A. Quem quiser, mais uma vez, brincar com as tabelas, fique à vontade, tá? Mas eu estou lhe ensinando o caminho das pedras. Vamos nós, de novo, tautologia. Corre risco desse E dar falso? Sim ou não? Você já vê que sim, ó. Pode ser falso e falso. Corre risco do ou dar falso? Sim. Corre risco do E dar falso? Claro que vai dar, porque se o P é verdadeiro, o não P é falso. Aqui vai ser uma contradição com toda certeza. Esse se, então, corre risco do primeiro ser verdadeiro e o segundo ser falso? Sim ou não? Ah, Rosa, não sei. Se eu disser que P é verdadeiro e Q é falso, não é verdadeiro? O P é verdadeiro e Q é falso, não é falso? Então, corre risco. Só pode ser letra E, né? Por quê? Se o P é verdadeiro, aqui é falso. E se o P é falso, aqui é verdadeiro. Nunca vai dar falso, porque aqui, ó, olha só, não tem como os dois darem falso, porque um é o contrário do outro, jamais são iguais. Então, a minha tautologia, questão 34, letra E. Beleza? Então, vamos lá. Olha só, eu vou encerrar esse primeiro bloco, no caso, perdão, o segundo bloco. Vamos só recapitular.
No primeiro bloco, a gente viu a aplicação direta dos conectivos. Várias frases, tá? E a gente aplicou direto julgando as proposições. O segundo bloco, a gente viu a aplicação direta das tabelas, preenchimento de tabela, que a banca vai te dar, vai perguntar quantos verdadeiros e falsos ou coisa do tipo. E vimos a aplicação da tautologia. Vamos relembrar? Tautologia quando dá tudo o quê? Verdadeiro. Contradição quando dá tudo o quê? Falso. E contingência quando eu tenho verdadeiros e falsos. Beleza? E agora a gente vai encerrar o segundo bloco e eu vou te encontrar já já no terceiro bloco para a gente continuar os nossos assuntos, tá bom? Tchau, tchau.